Enquanto o Brasil e o mundo acompanham com preocupação a crise humanitária na terra indígena Yanomami, tem gente aproveitando o momento para disseminar notícias falsas e teorias da conspiração sobre os indígenas. Foi o caso do ex-presidente Bolsonaro e do ex-vice dele, Hamilton Mourão, que agora é senador. E esse tipo de narrativa está entranhada no Exército Brasileiro. Acompanhe a reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato. Se dependesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, a terra indígena Yanomami não existiria. Quando era parlamentar, ele atuou para impedir a demarcação do território. Sua justificativa era que os indígenas poderiam se separar do Brasil e fundar um país independente com a ajuda de organizações não governamentais. Essa ideia não tem qualquer lastro na realidade, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, mas está presente na cultura do Exército Brasileiro. Em 1995, o coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto publicou o livro chamado A Farsa Yanomami, em que alertava para o suposto perigo do separatismo. Em janeiro deste ano, Bolsonaro também falou em farsa ao se referir à crise humanitária dos Yanomami. Realmente, o Bolsonaro pôs isso no centro dos atos dele, né? Quando nós vemos hoje a situação dos Yanomami, que vai com certeza render ao Bolsonaro um processo internacional, né? Nós vemos que a que ponto chegou essa política de considerar os Yanomami como praticamente inimigos, né? Isso não há dúvida nenhuma que isso aconteceu no governo Bolsonaro. Ele levou ao extremo, como eu disse, essa interpretação das questões Yanomami. Segundo o especialista, na década de 70 a ditadura militar abriu estradas na Amazônia, que provocaram conflitos e epidemias entre os Yanomami. As violações foram denunciadas em uma campanha internacional feita por países da Europa e organizações do terceiro setor. As teorias conspiratórias sobre os Yanomami foram uma reação à acusação de genocídio. Então eles insistem muito nesse ponto de que um dia, por uma campanha internacional, aquela região dos Yanomami pode virar uma região contestada e ser reconhecida como território independente pela ONU, coisa que é absolutamente inverídica e fora de propósito. Mas esses são os mitos que vão sendo alimentados, né, dentro principalmente do Exército. O líder Yanomami, Dário Copenaua, lamenta ter que rebater notícias falsas em plena crise humanitária. Ele criticou as autoridades bolsonaristas, entre elas Hamilton Mourão, ex-presidente do Conselho da Amazônia. Ao comentar a calamidade na terra indígena Yanomami, o general disse em entrevista a uma rádio gaúcha que há trânsito de indígenas da Venezuela, sugerindo que as vítimas não seriam brasileiras. Então, os Yanomami nós temos no Brasil. Venezuelano, os Yanomami estão venezuelanos lá também. Os nossos parentes estão lá. Mas esses parentes não são da venezuelanos, são os do Brasil. Repetindo, são do Surucucu, são brasileiros, Caianaú, Parafuri, Romoche, são do brasileiro. Cataroá, são brasileiros. Então isso é uma mentira. Eles estão mentindo nas redes sociais, estão mentindo na imprensa. Parar de mentir. O coronel Mena Barreto, autor do livro A Farsa Yanomami, morreu em 1995, mas, segundo os especialistas, as teorias conspiratórias continuam influenciando os oficiais do Exército. Para Elaine Moreira, antropóloga que atua na terra indígena há quase 30 anos, é grave que os indígenas tenham sua existência questionada. Afinal, foram eles que ajudaram os militares a construir os pelotões de fronteira, que ficam dentro da área Yanomami e na divisa com a Venezuela. A antropóloga ressalta o papel dos Yekuana, povo que divide o território com os Yanomami. O fato da presença indígena nessas fronteiras, ora interessa e ora é invisibilizado. Muitos deles se alistaram no exército, por exemplo, dos Yekuana, né? E era muita conversa com eles, que eram jovens soldados, e com os mais velhos ali, que tinha uma grande dependência do conhecimento desses soldados indígenas do território.
Então, é uma região muito turva, né, do rio Auaris, ali tem cachoeiras, etc. Quem tinha esse conhecimento do território eram os indígenas, né? Então, assim, claro que eles têm uma questão que os pelotões usam madeira desses territórios, né? Tem a linha eles têm uma pequena hidroelétrica, né, de produção de energia. Muitos anos depois, os indígenas tiveram acesso a essa energia. A parceria entre indígenas e organizações do terceiro setor é vista pelos militares como uma ameaça à soberania nacional. Para a antropóloga, é uma contradição, já que os Yanomami passaram os últimos 4 anos clamando pela presença do Estado na região. Os apelos por mais saúde e proteção foram ignorados. É muito claro isso, né? Os indígenas nunca foram uma ameaça para a soberania. O que ameaça a soberania hoje? Os invasores, o que tem sido denunciado, a presença de pessoas armadas, com munição armadas, pistas clandestinas, a usurpação de pistas que deveriam estar sendo usadas pelo serviço de saúde. Isso é que está ferindo a soberania. Então, quem fere a soberania são os invasores, né?